Olá, seja bem-vindo mais um estudo aqui junto de nossa congregação. Nós estamos dando início à última parte dos mandamentos nesta noite. Estaremos falando sobre o 9º e o 10º mandamentos, bem como a conclusão que Lutero faz acerca de todos estes mandamentos. Nesse momento de abertura, façamos uma oração. Senhor Deus e Pai querido, nós te damos graças e louvor por todas as coisas que entregas em nossas vidas. Desde a vida quanto os bens, Senhor, que se acercam ao nosso lado. Dá-nos sempre um espírito de contentamento. Dá-nos sempre, Senhor, um coração aberto para receber de Tuas mãos todas as dádivas e que sejamos bons administradores das coisas que temos. Que não almejemos aquilo que é do outro. Que não tenhamos, Senhor, um coração sediado em cobiça, em desejos de avareza e de possuir aquilo que não nos compete. Esteja com cada um de nós, ensinando assim também por Tua palavra, a valorizar a Ti acima de todas as coisas, bem como, Senhor, colocar os bens, colocar, Senhor, a vida como frutos, como bênçãos recebidas a partir de Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Neste espírito de alegria, de contentamento, queremos também, Senhor, convidá-lo a estar conosco neste momento de estudo em Tua Palavra, por Jesus, nosso Salvador. Amém. Damos início ou continuidade ao nosso estudo com um momento de louvor. Nós temos escolhido o hino 130. O Charles vai conduzir o louvor. Tudo que no mundo você tem perde o seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajuda o seu irmão, é bom saber se não tiver amor, tem vão. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Até com piedade em sua alma você ajuda o seu irmão, é bom saber se não tiver amor, tem vão. O amor que fala é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como os amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade, paz.
companhia em todos viver. Nesse mundo cheio de maldade, vamos semear compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor. La 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 li, la la. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. É o mais importante, diz nosso Senhor. Muito bem, muito obrigado, Richarles, pelo louvor. Nós queremos dar continuidade aos nossos estudos e estamos, então, chegando ao 9º, 10º mandamento e a conclusão que Lutero traz acerca desses mandamentos. E nós sempre temos trazido questões de recapitulação ao final do estudo. Nós hoje estamos propondo o inverso, né? Que nós vejamos inicialmente quais são as questões iniciais para esse estudo que nós queremos discutir ou refletir ao longo de todo o nosso encontro aqui. A primeira questão é trazida como o primeiro mandamento aparece nos dois últimos. Nós vamos ver mais à frente, né, sobre a cobiça. O 9º e o 10º mandamento falam acerca da cobiça, e o contrário da cobiça é o contentamento. E Lutero traz, o professor Clovis, no seu livro, traz, então, como o primeiro mandamento aparece nos últimos dois mandamentos. Esse é um ponto interessante. E segunda questão que veremos é de que maneira a conclusão dos mandamentos nos ensina sobre lei e evangelho. Bom, a conclusão dos mandamentos é algo que Lutero faz como uma parte complementar, né? E que na leitura de outras igrejas, de igrejas reformadas, ela é tomada como uma segunda parte, ou segundo mandamento, né? Quando Deus diz, sou Deus zeloso, né? Que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, a terceira e quarta geração, e faço aqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muitas outras igrejas leem isso como uma segunda parte, um segundo mandamento de Deus, né? E no final, para fechar de novo as contas de 10 mandamentos, eles unificam, né, o 9º e o 10º mandamento como um só acerca da cobiça, né? Nossas confissões, nosso catecismo, nós fazemos distinção entre a cobiça, aquilo que é material, aquilo que é inanimado, e a cobiça, aquilo que é animado, aquilo que tem vida, seja empregados, a família, né, coisas que sejam vivas. Muito bem, e a terceira questão que nós queremos ver no final é como os mandamentos nos ajudam e nos preparam para interpretar a próxima parte do catecismo, que é o credo, né? Em outras palavras, ele quer trazer para nós a reflexão assim, por que que os mandamentos estão como a primeira parte do catecismo e por que, na didática de Lutero, o que vem a seguir são os 3 artigos do credo. Então, mais ou menos é isso que ele está querendo trazer para nós. Vamos dar início, então, ao nosso estudo, vendo o texto em si, né? O 9º mandamento. Para quem não estava familiarizado, o 9º mandamento diz, então, não cobiçarás a casa do teu próximo, né? Quando está falando de casa, está dizendo de todos os bens, como eu disse antes, inanimados, aquilo que não tem vida, seja coisas, terrenos, né? Tudo aquilo que chamamos de coisa, isso está implícito dentro do 9º mandamento.
E aí Lutero traz isso no Catecismo Menor, dizendo: o que significa isso? Né? Devemos temer e amar a Deus e, portanto, não pretender adquirir com astúcia a herança ou a casa do próximo, nem nos apoderar dele sob aparência de direito, mas devemos ajudá-lo e servi-lo para conservá-la. Né? Bom, primeira parte nós repetimos e trazemos novamente aqui de novo. Lutero começa a explicação do significado acerca dos mandamentos com essa expressão: devemos temer e amar a Deus. Então, portanto, o temor a Deus, né, e por causa de Cristo Jesus, o nosso amor para com Deus deve mover todas as nossas ações acerca desse mandamento, daquilo que ele nos adverte e aquilo também para o qual ele nos convida. Bom, olhando nesse primeiro aspecto, a orientação de Lutero é que nós não devamos pretender adquirir com astúcia. Né? Do que se trata isso desse modo assim? Perguntar então ao Richards aqui, que ele talvez nos traga alguma história, alguma memória, algum momento em que um professor tenha dado para ele alguma orientação nesse sentido, dessa primeira parte, né, da cautela, a advertência de Lutero neste mandamento. Bom, primeiramente, esse mandamento é interessante, como que as coisas estão se tornando meio que um ciclo voltando, né? Se retomamos os outros mandamentos, o professor Prunzel, ele usa as imagens do nosso corpo, né? Ali no primeiro mandamento é o coração, depois os ouvidos, a boca, as mãos, e aqui meio que parece voltar ao coração, né? Porque se você está pretendendo adquirir, se você está cobiçando algo, você está no seu coração, na mente. Lembrando que coração aqui, então, tem esse significado também, não apenas amar, mas aquilo que você pensa, aquilo que está aqui na sua mente, né? No campo das ideias. E acredito que aqui o sentido de adquirir, de ter astúcia, né, com aquilo que o próximo tem, nas coisas inanimadas que o próximo tem, é nesse sentido de estar no seu interior. Ainda não é um ato que foi concretizado, pode vir a ser, também pode vir a não ser, mas você está com isso dentro de si, você está com esse pensamento, você está com essa ideia, com essa pretensão de ter aquilo que o próximo tem. Uma coisa podemos separar aqui, uma coisa é você olhar aquilo que o próximo conseguiu adquirir com todo o trabalho dele, com todo o esforço, admirar e dizer que legal, ele conseguiu. Aí a gente costuma chamar, né, de invejinha branca, né? Aquilo que a pessoa tem, nossa, que invejinha branca que essa pessoa tem, eu queria ter aquilo que ele tem. Uma coisa é você ter essa ganância, né? E você vai consigo mesmo, com o seu trabalho, com a força que Deus te deu, você vai adquirir. Isso não tem problema nenhum. Outra coisa é o que esse mandamento está dizendo. É você olhar aquilo que o próximo tem e não simplesmente se esforçar para ter, né, para ter algo igual ou algo melhor, mas querer adquirir aquilo que ele tem. Correto, correto. Enquanto você estava comentando, eu me lembrei de uma história bíblica que a gente estudou na época do catecismo ainda. Acho que ela está ainda nos catecismos, né, que são trazidos às crianças, que é a história lá registrada em 1 Reis, capítulo 21, né, dos versículos 1 a 16,
a história de Acabe, né? O rei Acabe era rei de Israel, casou-se com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que se tornou ou teve uma história muito polêmica na Bíblia, né? Foi Jezabel quem confrontou assim diretamente o próprio profeta Elias, né? Mas aí é outra história. Vamos focar aqui nessa história. A Jezabel, ela observava o seu marido Acabe, né? E ela era uma mulher sem escrúpulos. Ela dizia o seguinte: bom, se eu quero, né, eu tenho. Isso é meu direito, né? E dever do mundo submeter-se a mim, de certo modo. Mas nessa história que está lá registrada, conta que um homem chamado Nabote, ele tinha um vinhedo muito bonito, né? E esse vinhedo ficava muito próximo assim ao campo de vista da varanda do palácio do rei Acabe. E sempre que o rei olhava pela varanda da sua casa, ele observava aquele vinhedo de Nabote, e como era de Nabote, ele sentia uma certa, como você colocou, né, uma inveja nesse sentido. E não apenas no ponto, como você traz aí a palavra ganância, né? A gente às vezes coloca ou confunde, né? Ganância com ambição. A ambição é o nosso desejo de avançar. Isso é proveitoso, né? Você observa as coisas que estão dadas ao mundo e a sua capacidade de produzir, a sua capacidade de conquistar. Isso é a ambição, né? Não ficar parado no seu próprio lugar, não é letargia. Mas o que levou, né, Acabe ao pecado foi a ganância de querer ter aquilo que era de Nabote para ele, né? E como que isso se deu? Então o rei Acabe ficou muito entristecido, se jogando na cama, cabisbaixo, porque ele não podia ter, ele como rei estava incomodado, inquieto, porque Nabote tinha uma vinha que estava na frente do seu campo de visão. Olha só, ele como rei de Israel, né, tendo suas terras, todo o poderio que Deus dava, tudo aquilo se tornou nulo diante da ganância, né, da cobiça que veio ao seu coração de querer possuir a terra de outra pessoa. E como sua esposa Jezabel não tinha escrúpulos, ela disse: olha, você é rei, né? Se você é rei, tudo que você quiser é seu, pode ser seu. Ele disse: não, isso não pode, porque existem leis, né? As leis dizem que Nabote tem a sua terra e ela passa para os seus herdeiros, se ele tiver herdeiros. Caso Nabote não tenha herdeiros legais, então essa terra volta para o Estado, ou seja, aí então essa terra seria dele. Só que Nabote era um homem de meia idade, um homem com saúde, né? Isabel então mexeu os seus pauzinhos. Então é só isso que precisa? Então Nabote vai morrer. Então Jezabel começa a articular um plano e faz com que Nabote acabe entrando em um conflito e seja morto, né? Quando Nabote, então, está morto, ele não tem herdeiro direto. E aí Jezabel volta para o seu marido: olha, agora não tem mais motivo para ficar triste, né? Nabote está morto, a terra é sua, né? Então, por essa aparência de direito que Lutero traz, civilmente ou de maneira fiscal, né, ou de maneira regimental, documental, é a palavra que me foge, agora Acabe tinha direito sobre aquela terra, né? Só que a maneira pela qual ele chegou a isso, né, foi uma maneira escusa, foi uma maneira deplorável, foi uma maneira que Deus estava percebendo, né? E isso vem como acusação para Acabe futuramente. Se nós pegarmos também uma outra história, quem lembra aí, alguém que sob aparência de direito
se aproveitou e tomou para si a a esposa, né, de um grande amigo e chefe da guarda. Tentem lembrar aí quem é a pessoa. Pois bem, é Davi mesmo, né? Davi, sob a aparência de direito, tomou a esposa de Urias para si, né? Batseba. Então, ele ali tem outros pecados, mas começa na cobiça. Então, esse é o ponto, né? Quando você começa a desejar no seu coração, isso a gente vai avançar um pouquinho mais à frente, né? A desejar no coração, isso te leva a um outro pecado, né? Pecados tão graves quanto, mas eles se somam a este pecado da cobiça. Bom, por outro lado, né, esse texto fala de contentamento, quando ele traz aqui, devemos ajudar o proprietário, o dono, né, e servi-lo para conservá-la. Aqui a gente tem uma outra história, né? Uma outra história bíblica. A gente se encanta sempre com a Bíblia porque ela traz histórias da vida humana que falam acerca de todas os nossos dilemas, né? E todas as instruções também para a vida com Deus. E nós lembramos a história de José na casa de Potifar. É dito que José era um homem abençoado por Deus e tudo o que acontecia com ele, em nenhum momento ele virava-se contra Deus, não blasfemava, né? Mas ele sabia quem estava com ele e que Deus não iria deixá-lo desamparado. E quando José vai para a casa de Potifar, que era chefe da guarda do faraó no Egito, né, é dito que José, pelos dons, pelas habilidades que Deus havia dado a ele, organizou, fez uma ótima gestão da casa e do patrimônio de Potifar e fez com que todas as coisas de Potifar prosperassem. Tá? Ele estava escravo numa terra estranha, a contragosto, e, apesar disso, né, ele usa do seu conhecimento, usa das suas habilidades dadas por Deus, né, de modo a produzir, a multiplicar os bens daquele que, de certo modo, era o seu algoz, era o seu carrasco. Né? Então, nós vemos que a resposta a isso, a gente vai avançar um pouquinho mais, mas em resposta a isso, ou seja, em contentamento com aquilo que Deus estava dando, José responde na próxima questão que ele não se achava digno de tomar para si aquilo que era do seu senhor, que era de Potifar. Então, toda a confiança que Potifar havia depositado nele poderia fazer com que ele, de alguma maneira, desejando para si ou achando que ele teria o direito, né, sobre aquilo que estava na casa de Potifar, tomasse para si, ou seja, pela cobiça poderia chegar ao roubo, ao furto, né, ao desvio. Tanta coisa que nós vemos por aí, né, pessoal? Pois é. Então, esse mandamento da cobiça, no 9º mandamento, é acerca dos bens, né, das coisas inanimadas. Temos história bíblica tanto do modo negativo, que é essa história lá em 1 Reis 21, que é a história de Nabote, né, e o rei Acabe, quanto, por outro lado, o contentamento, que é a história de José, se não me engano, a partir do capítulo 37 de Gênesis. Vamos avançar um pouquinho mais? Nós pegamos, então, a segunda parte do 10º mandamento, onde diz assim: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus empregados, nem o seu gado, nem coisa alguma que lhe pertence. Devemos temer e amar a Deus, disse Lutero, e, portanto, não apartar, desviar ou aliciar a mulher do próximo, seus empregados ou o seu gado, mas devemos aconselhá-los para que fiquem e cumpram o seu dever. Né? Então, aqui a gente tem, complementando a história, né, com relação à mulher do próximo, nós vemos o relato de Davi, né, lá em Samuel, 1 Samuel, em que Davi, ele
ele olha, né, pela janela do seu palácio e ele enxerga a esposa de Urias, Batseba, né, e ele cobiça, ele deseja possuí-la para si. Ora, Davi era rei. A Bíblia relata que Davi tinha mais de 70 esposas, né, por conta dos acordos econômicos, pelos acordos políticos que se realizavam através do casamento, né? Davi tinha isso e era, de certa maneira, uma regalia política que se dava ao governante. Ele tendo possibilidade de possuir, então, as suas esposas e concubinas, ele levanta os olhos e o seu coração se atribula, né, pela esposa do chefe da sua guarda, de Urias. E aproveitando então o tempo de guerra, enquanto Urias estava em batalha, Davi, né, avança no seu pecado, avança na sua falha, e ele não apenas a cobiça, como ele traz Batseba para si e comete, né, adultério com a esposa de Urias. Em decorrência disso, ela fica grávida e Davi tenta, sob a aparência de direito, ser o bom moço. Né? Ser o bom moço de que modo? Quando ela está grávida, ele chama Urias de volta e, de certa maneira, tenta colocar Urias com a sua esposa para que, tendo relações, normal de um casal, tempo depois pudesse dizer, olha, está grávida, mas o filho é de Urias. Né? Só que os planos de Davi não deram certo. Né? Urias não vai para casa, Urias permanece aquartelado com seus companheiros, e ele tem então uma outra ideia. Eu sei o problema do ser humano, né? Quando faz uma coisa errada, sempre quer dar um jeitinho, remendo, né? Já está no pecado e tentando remendar ao seu próprio modo, afunda-se ainda mais. Davi tenta dar o seu jeitinho, colocando Urias na frente de batalha para que fosse morto. Uma vez morto, havia uma viúva grávida. Olha só, a oportunidade de um rei de bom coração, né, sob a aparência de direito, né, a acolher junto ao seu harém a esposa de Urias e tratar o filho que dela nasceu como se fosse dele. Muito bonito e perfeito, né, até politicamente correto aos olhos das pessoas. No entanto, Deus via todas as coisas e, por meio do seu profeta Natã, denunciou o pecado de Davi. Por outro lado, nós temos outra história também, que fala do contentamento. O próprio José, quando a esposa de Potifar, vendo aquele jovem bem afeiçoado, rapaz novo, tal, em casa, o marido saía para trabalhar, não tinha hora para voltar, ela se aproveitou da oportunidade e tentou seduzir e trazer José para a cama. Ao que ele responde, né, como eu disse antes, como posso eu fazer tamanho pecado, tamanha blasfêmia para com, acima de tudo, para com o meu Deus e para com o seu marido? Entendo que o que moveu José a rejeitar a sedução e o convite da esposa de Potifar não foi o medo do chicote de Potifar. Não, não, não. Ele, acima de tudo, temeu a Deus. Ele não achava justo, correto, ele se portar dessa maneira diante do seu Deus, o Deus que havia colocado ele ali. Gente, ele estava escravo, levado para a terra estranha, dado como morto, e ele ainda olha e diz, Deus me pôs aqui. Não posso eu ofender e blasfemar, agir contra a santidade do meu Deus. Ele continua comigo. Se eu seguir nesse caminho, né, de cobiça e que leva ao adultério, tomar para mim uma coisa que não é minha, que é do meu patrão, né, isso é ofender ao meu próprio Deus. Bom, e aí nós conhecemos a história. Por dizer a verdade, por fugir do pecado, esse jovem, né, fiel, justo, ainda foi oprimido, coagido, né, foi denunciado falsamente e vai parar numa prisão, né, sem direito à defesa.
Aí nós vemos, né, o desenrolar da história. Clareci, teria alguma colocação acerca desses mandamentos ou dessas explicações? Que queiras colocar, ou a gente pode avançar? Avançando, pode avançar. Não tenho nenhum comentário no momento. Obrigada. Charles, você? Sim, eu queria comentar sobre esses textos que você citou. É interessante como que o mesmo Deus que manda esses mandamentos para o povo e coloca no nosso coração também, né? Ele ainda nos traz a sua santa palavra, e ele deixa esses exemplos na própria palavra dele. É interessante isso, porque muito se tem os nossos heróis na fé como homens santos, né, como homens sem pecado, mas Deus deixa o exemplo aqui de que não, eles eram seres humanos como nós, pecavam como nós, e, e esse é o exemplo, né, que nós temos. Outra questão que eu queria colocar é como que Davi entendia de nono mandamento, mas não entendia de décimo, né? Que quando o profeta chegou para Davi para dizer, ó, você pecou, o profeta utilizou uma historinha para dizer, olha, tinha um homem, eu não lembro agora todo o exemplo, mas eu vou dizer nas minhas próprias palavras e talvez com, com outros com outro argumento. Tinha um homem que tinha uma vaca e um homem que tinha 100. Aí o que tinha 100 queria fazer um churrasco, mas não queria matar as suas vacas. Então pegou do homem que só tinha uma, matou ela, fez um churrasco e deu para os seus amigos. O que você, Davi, diz sobre isso? Aí o Davi diz, ó, tá errado, esse homem merece castigo e tudo mais. E aí Davi, só depois disso, reconheceu que ele estava errado. Né? É uma brincadeira à parte. Lógico que Davi entendia de todos os mandamentos, de todas as leis, né? Mas isso exemplifica bastante o que é o nono e o décimo mandamento, né? A diferença entre os dois. Acho interessante isso. E o que, por outro lado, né, tem um texto que fala onde por sua própria boca você será condenado, né? O fato de Davi conhecer ou identificar a justiça, a lei, né? Isso de modo algum, né, viria a isentá-lo. Isso o compelia ainda e mais profunda e seriamente a cumpri-la, né? O que traz, diante dessa história, também um profundo desespero, tá? Porque não basta apenas conhecer. Conhecer a lei, o apóstolo Paulo vai dizer isso lá na carta aos Romanos, né? Quando eu não conhecia a lei, não tinha o discernimento da lei, eu não sabia o que era pecado e eu agia pela minha consciência. Agora que eu sei da lei, a lei age como juiz, né? Me castigando, porque ela me acusa do meu pecado. Se eu sei que cobiçar é algo ruim, algo que traz danos, não apenas de maneira civil, de maneira humana, mas algo que traz consequências até mesmo para a fé, isso deve ainda mais preocupar-me, né? E de fato, quando nós tomamos a lei de Deus a sério, isso nos leva, num primeiro momento, ao desespero, né? A necessidade de perguntar aonde, né, eu encontro paz para minha vida nesse corpo, nessas atitudes que me conduzem para a morte, né? A gente pegando o apóstolo Paulo, parafraseando o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 7, né?
Dando um pouquinho, avançando um pouquinho mais, nós podemos ver aqui algumas citações que eu extraí do texto, né, que o professor Prunzel encaminhou para nós. Então, ele vem trazendo assim algumas colocações. Lutero estava convencido de que os 2 últimos mandamentos eram endereçados exclusivamente aos judeus e não diziam respeito aos cristãos. Assim como os demais mandamentos, ou as palavras, né, os manteve em seus catecismos como orientações para administrar aspectos da vida, conectando-os ao primeiro mandamento. Eu fiz aí algumas nuances. Deixa eu voltar aqui, por favor. Cadê? Tá meio estranho aqui para mim. Pronto, foi. Então, a primeira questão aí, se vocês, né, não sei se chamou a atenção de vocês também, por que razão Lutero aponta, conforme o professor, que esse mandamento dizia respeito aos judeus e não aos cristãos? O que pode correr aí na ideia de vocês? Richards e depois a Clarice. Acredito que Lutero estava pegando ali o contexto dele, né? De como eram os judeus ali no tempo dele, vendo uma questão histórica, né? Os judeus são famosos, são conhecidos, são feitos até piadas ou sátiras com judeus na questão do dinheiro, das finanças, né? Eles são donos de bancos, geralmente, trabalham com isso, né? Então, essa questão de cobiçar, de ter ganância, isso está meio que atrelado. Geralmente, quem trabalha com dinheiro tem essa tentação. Né? Se você trabalha com dinheiro, tem essa tentação. Né? Se você vai ou não fazer é outra história. E também na questão de juros, eu acho que Lutero bate, não lembro onde, mas Lutero bate na questão de juros abusivos. Né? Quando se cobram juros abusivos, isso também é cobiça. Né? Você empresta para a pessoa, mas você empresta uma caneta para a pessoa, você não vai querer cobrar, você não pode cobrar dela todo o conjunto de estudo, né? Você tem que cobrar de volta a caneta. E Lutero bate nessa questão, né? Também aqui nesse mandamento. Clarice, gostaria de fazer algum apontamento? Eu não, assim, vendo hoje, eu não conseguiria ver por que aplicar somente aos judeus, porque o ser humano, por natureza, né, pecaminosa, a gente tem essa tendência, né? Tanto é que a gente vê aí as pessoas matando para roubar, né? Até por pouca coisa. Acredito que o Richardson tem razão, deve ser uma questão histórica de Lutero com os judeus na época, até porque Lutero era assim, não sei se chegava a ser antissemita, porque eu não tenho conhecimento aprofundado para dizer isso, mas eu sei que ele tem escritos antissemitas, né? Que ele é considerado assim, um ferrenho antissemita, inclusive os escritos dele embasaram muitos dos acontecimentos, né, do nazismo e tal. Então, eu acredito que deva ser um preconceito de Lutero com relação aos judeus, achando que, de repente, os judeus que era direcionado para eles. Não sei, mas eu acredito que, assim, isso cabe para todo ser humano, né? Isso é o meu ponto de vista. Bem colocado, Clarice. Obrigado pela contribuição. Lutero não precisa muito de salvação, muito de advogado, né? Mas fazer algumas considerações nesse sentido. A primeira é que, de fato, olhando esse texto, hoje é uma crítica. Né? Pegar e fazer esse apontamento hoje seria de maneira muito deslocada do tempo, né? Muito anacrônica. Mas Lutero, no seu tempo, ele concordando com o Richards, ele via isso de maneira muito acentuada
entre os judeus que eram grandes banqueiros da época, né? E dominavam o mercado financeiro. E muitos ali dentro da Alemanha, no século XVI, não estou falando de século XX, né, que vai acontecer a Segunda Guerra, em que, de novo, de maneira muito equivocada e fora de contexto, né, são desenterrados textos de Lutero e usados dentro do partido nazista, como uma motivação, como uma sustentação para o ataque, a afronta ao povo judeu, né? O que Lutero, na época, a gente, só nesse sentido, complementar a ideia de Lutero com relação aos judeus, Lutero tinha um profundo respeito para com os judeus, isso durante um bom período do seu trabalho e nos seus escritos, né? Geralmente, aqueles que querem afrontar ou acusar o Lutero e o luteranismo de antissemita, pegam apenas uma parte dos escritos de Lutero em que ele de fato escreveu o que escreveu, muito irritado, muito atacado por coisas que os judeus fizeram contra ele. Isso está, se não me engano, num dos textos de Bonhoeffer, né? Que ele explica um pouco disso. Acho que é o discipulado. Bom, o que acontece é que Lutero, num primeiro momento, ele respeitava os judeus e dizia que numa aproximação histórico-genealógica com Cristo, os judeus eram, naquele tempo ali da Alemanha, irmãos de Cristo, porque eram consanguíneos, né? Tinham, de maneira sanguínea, a sua ascendência até Abraão. E os cristãos europeus, né, seriam primos, né, por serem serem alocados à família cristã pela fé e não por uma ascendência genealógica sanguínea, né? Então Lutero fez isso, defendeu muito esse discurso contra muitas vezes o pensamento que não só ele, tá? Ele não era uma voz única e estranha nesse sentido. A própria Igreja Católica, como o Richards colocou, ela teceu diversos artigos acerca da usura, condenando a usura, porque quem dominava o mercado financeiro, inclusive a Igreja Católica devia dinheiro para judeus, né? As grandes construções que fazia, pegavam dinheiro emprestado, né? Então batiam muito contra a usura, e eles eram a figura, né, de ataque, de afronta nesse sentido. Lutero tentou, nessa animosidade que estava instalada, promover uma aproximação com esse discurso entre irmãos e primos, né? Eles estão mais próximos de Cristo. O que ele pretendia com isso demover ou sensibilizar os judeus à fé cristã, para que eles reconhecessem Jesus Cristo não apenas como um líder, um profeta, né, um grande vulto histórico dentro do judaísmo, mas que ele, de fato, fosse reconhecido pelos judeus como o Messias. Era essa a grande intenção de Lutero. Então, ele tentou durante diversos anos, em diversos escritos, falando e tentando uma aproximação com os judeus, visitando as sinagogas, inclusive dando palestras lá. Numa dessas, que aí outros pastores nos trouxeram isso de bastidores, né, de leituras que fizeram, eu não cheguei a ler esse documento em si, mas que numa dessas Lutero teria participado de um jantar e, de alguma maneira, ele comeu alguma coisa que fez muito mal a ele. E que ele teve vômitos e uma série de problemas, né, de má digestão, ficou muito mal, abatido realmente, e ele deduziu que aquilo poderia ter sido algo premeditado, né, como uma tentativa de envenenamento. E por essa razão aí, a gente conhece os textos do velho Lutero nervoso, né, ele escreveu tudo, uma série de textos dizendo, atacando realmente aos judeus de sua época, né,
dizendo, eles receberam a oportunidade e ainda assim não se constrangeram à fé, rejeitando o próprio Cristo. E aí ele é extremamente ácido, ele é extremamente ofensivo, né? Então esses textos existem, é interessante, é necessário que a gente compreenda como é que alguém que tenta ser tão próximo, ao mesmo tempo agora se volta tão ácido, né, tão confrontativo aí aos judeus do século XVI, né? Então tinha essa questão local, né, esse evento, esse elemento histórico. Sem contar que Lutero esperava, de fato, que os judeus fossem, né, aceitassem, abraçassem a fé cristã e pudessem, assim, formar, junto com os luteranos, né, os protestantes, aí um grande grupo, né, um grande volume de pessoas em torno da fé cristã. Bom, passando um pouquinho disso aí, de fato, concordo com a Clarice, né? Esse texto, se nós hoje olharmos isso, a gente tem que, e a gente, graças a Deus, pode fazer isso, né? Lutero foi limitado, né? Ele não atacou ou ele não trouxe isso como uma questão polêmica para com os cristãos, porque, de fato, naquele contexto, os cristãos, especialmente os não católicos, né, os protestantes, estavam como os mais pobres, né? E estavam, de certo modo, sendo oprimidos por aqueles que, pelo apego à ganância, né, estavam dominando, né, esses novos empresários, esse novo movimento, esse novo grupo. Hoje em dia, de fato, a gente pode abrir isso, não faz diferença a história ou a ascendência cultural, genealógica, né? A cobiça, ela está presente no coração de todos, né? E é algo que pode se manifestar tanto no âmbito financeiro, eu até marquei aqui o texto bíblico, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, né? Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? E muitos, por essa cobiça, por esse apego ao dinheiro, acabaram abrindo mão da própria fé, abrindo mão da própria salvação. Então, percebam e percebamos todos, né, que a cobiça não é coisa simples, não é coisa pequena, é coisa da qual nós não devamos levar atenção, dar atenção e todo cuidado, né? O Richards falou também há pouco sobre a inveja, né? Inveja branca, né? Que às vezes a gente utiliza ou se utiliza nos tempos, nos nossos dias. Lembrando que inveja é inveja, né? Quando a gente fala de inveja, não existe branca ou outro tipo de tom, né? Não existe 50 tons de inveja. Nós podemos dizer que a inveja, ela em si, é um outro modo de cobiça, né? E a inveja e a cobiça, portanto, esteve presente nos dois primeiros pecados relatados na Escritura. O primeiro, né, quando o diabo tenta o coração de Eva e diz, olha, se comerem disso aqui, serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ora, não bastava aos seres humanos serem os mais importantes de toda a criação, a coroa da criação? Não, mas a cobiça de querer ser qual Deus, né? Querer para si algo que Deus não deu, embora tivesse dado tudo mais. Esse é o problema, né? Desse despertar da falta de contentamento, né? De querer mais do que tudo que você já tem, você fica cego para todas as coisas que você já tem, né? E você agora jogando isso de maneira desconsiderando ou até mesmo dando para trás, no sentido de abandonar, de desperdício, você se avança em direção a coisas que você não tem e, que é pior, né? Você pretende adquirir de maneiras ilícitas, né? E aí acontece com Adão e Eva no primeiro pecado e na sequência, em Gênesis capítulo 4,
nós temos ali o relato de Abel e Caim, né? Em que Caim inveja a oferta de Abel porque Deus havia aceitado, né? E por essa inveja, por essa cobiça de querer ocupar o lugar de Abel, Deus fala com ele, né? Caim, né? O pecado está batendo a porta, né? Está no seu coração. Você está guardando essa cobiça, né? Está alimentando a raiva para com seu irmão. E isso está no seu coração, né? Ou seja, o pecado que começa no coração ainda não se materializou. Ali repousa a cobiça. É o pecado que em si ele não está materializado. A cobiça sempre se materializa como outro pecado. No caso do Davi, que a gente citou, ela se materializou no adultério, né? No Nabote, ela se, perdão, no Acabe, ela se materializou como? No assassinato, né? No roubo. Então, é um pecado, o pecado da cobiça, ele é um pecado que ele fica ali sediado no coração e no intento, né, na razão, no pensamento, e ele nunca se manifesta como ele de fato é. Ele sempre se manifesta como um outro pecado, ele se materializa como um outro pecado. Você nunca acusa ninguém de ser cobiçoso, né? Mas você pode denunciar alguém por ser o quê? Infiel, corrupto, ladrão, assassino, adúltero, fofoqueiro, mau testemunho, de outras maneiras, né? Então, por isso que aqui nos mandamentos ele traz esse alerta quanto à cobiça, que às vezes ele não se mostra no mundo real como de fato é, né? E o perigo que de fato ele traz consigo. Então, aqui a gente vai um pouquinho mais além, orientações, né, para administrar aspectos da vida nesse sentido, né, de nós tomarmos cuidado com a cobiça, porque ela pode trazer danos para outros aspectos de nossa vida. E aí vem essa conexão com o primeiro mandamento, né? Richard, gostaria não sei se você pensa nesse sentido ou já conseguiu fechar a conexão que o professor traz. Qual é a conexão desses mandamentos, né, e de todos os demais, ou desse mandamento especial com o primeiro mandamento? Há um tempo atrás, eu estava passando esse mandamento com as crianças no catecismo, acho que foi ano passado, e aí eu trouxe essa história de Davi, né, que é uma história muito interessante, né, errada, mas muito interessante. E aí eu fiz essa pergunta, mais ou menos assim: o que vocês conseguem enxergar nessa história de Davi, né? Se conseguiam enxergar o nono e o 10º mandamento nessa história, e um dos meninos lá, ele trouxe essa questão de que ele não só tinha conseguido enxergar este mandamento, mas como tinha conseguido enxergar outros, né? Outros pontos, né? Outros mandamentos, como não matará. O Davi acabou, né, encaminhando toda a história. Mas é interessante nessa história que, primeiramente, antes de qualquer ato, Davi ele tinha com ele o Espírito de Deus, que lhe dava tudo. Ele tinha tudo e Deus dava tudo para ele. Então, é fácil conectar essa história ao primeiro mandamento, porque Davi não confiou na palavra de Deus, de que ele poderia ter aquilo que que ele pedisse a Deus. Ele pedisse a Deus e Deus lhe daria, né? E ele, como você disse antes, o pastor disse antes, né, Davi conhecia bem a lei de Deus, né, sabia bem como se portar. Ele é um rei, né? E por isso dá para identificar nessa história a confiança dele. Ele, antes de tudo, virou os olhos para... Não, Deus está dizendo para ele: confia em mim, eu já te dei bastante coisa. Ele virou os olhos: não, eu vou... Aquilo ali não é meu, eu quero. Então, voltando
Lá o primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terá outros deuses diante de mim. Lutero traz nesse mandamento, né, a gente pode retomar o conceito de que o dinheiro, né, ele chama o Deus Mamon, também é os outros deuses. Então, cobiçar ao dinheiro também dizer assim, aqui está o meu Deus. Eu não estou pondo a confiança em Deus, mas eu estou pondo a confiança nos bens que são terrenos, que vão passar, né, antes de tudo. Eu ouvi um ditado esses tempos atrás de que eu nunca vi um ser humano ir para o caixão com ouro, mas nesse sentido, de que aqui vai ficar, vai passar. E depois, em quem você tem confiado? Acho que mais ou menos isso. Tá certo, então. Podemos avançar um pouquinho mais? Vamos colocar aqui, ó, Deus quer eliminar a causa e a raiz de onde surge tudo aquilo que porque se faz dano ao próximo. Então é onde ele está atacando esse mandamento, né? Por isso também expressa claramente com as palavras não cobiçarás, pois quer acima de tudo esteja puro o coração, se bem que enquanto aqui vivemos não possamos alcançá-lo. Bom, a gente fala disso na confissão de pecados, né? Controlamos muitas vezes nossas mãos, controlamos nossa boca, nossa língua, mas quem de nós controla os pensamentos, né? E os pensamentos, eles demandam de uma vontade corrupta que está no nosso interior, né? E é isso que nós, por causa da fé, por causa dos sacramentos, da própria ação de Deus em nós, do Espírito Santo, é o que nós pedimos sempre, né? Que nós sejamos moldados à mente de Cristo, que nós sejamos moldados à vontade de Deus, né? Porque se nós formos nos pautar por aquilo que sai do nosso coração apenas, né? Nós vemos e também estaremos sendo aí não necessariamente vítimas, né? Mas atores de ações perversas. Tá? Então, a cobiça é algo que começa, como eu disse, né, antes. É um pecado do coração, tá? Que se articula com o nosso intelecto, que se articula com outros desejos e nos levam a cometer outros, né, manifestar outros pecados. Então é isso que ele está trazendo aqui no nosso comentário. Mais uma outra coisa que ele traz aqui é a conclusão. Antes de nós chegarmos à conclusão, vamos dar então uma última palavra aqui. Clareci, gostaria de colocar algum comentário do que a gente trouxe até aqui? Eu tenho assim uma dúvida com relação nessa parte que eu não sei se eu vou voltar um pouco, que nessa visitação que Deus visita, né, até a terceira e quarta geração, aqueles que não cumprem, né, e até perdi o texto aqui, 1000 gerações, né, daqueles que fazem. É nesse texto aqui que já está na sequência, né? Da explicação, da conclusão dos mandamentos. Sim, esse isso, sou o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio, né? 5:9. Isso. Essa questão quer dizer, que Deus, ele castigaria também a geração daquele que não cumpre os mandamentos, entendeu? A minha dúvida com relação a isso. Eu não sei se está dentro ainda, ou se vai falar sobre isso. E aí eu só gostaria que você falasse alguma coisa sobre isso, mas acho que vai falar na sequência. Eu estava adiantada aqui. Isso. Não está dentro da sequência. Então, assim, fechamos com relação ao nono e 10º mandamentos, tá? O diferencial entre a confissão luterana
ou católica, das confissões de outras igrejas evangélicas, né, chamadas reformados, quanto a essa contagem diferenciada. Tá? Eles trazem uma aglutinam no único mandamento o 9º e o 10º. Tá? O que nas confissões das igrejas históricas, e nós também fazemos isso, essa distinção entre os bens e coisas inanimadas, né, das pessoas, empregados, né, e todos os itens animados que compõem, né, que são agregados como complemento aí à nossa gestão entre a nossa vida e aquilo que nós gerimos, né, administramos como servos do Senhor. E a outra parte, né, a diferença está aqui no que nós trazemos como a conclusão, que Lutero entende como a conclusão dos mandamentos. Tá? Isso é a segunda parte do início lá de Êxodo capítulo 20. Vai começar dizendo, né, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Tá? Depois ele acrescenta, não farás para ti imagem, né, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, porque não há nada nesse mundo que possa ser comparado comigo, pois eu sou Deus zeloso. E aí ele começa a dizer essa parte, né? O que Lutero entende lá no primeiro mandamento, que se complementa aqui. É interessante a maneira como o professor vai trazer isso para nós, no esclarecimento dele no texto, é que esse entendimento que Lutero traz no que seria a conclusão, é um apêndice que está conectado, entrelaçado a todos os mandamentos. Né? Quando diz assim, eu sou Deus, né, o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia, até 1000 gerações daqueles que me amam. Lutero diz, o que Deus quer dizer com isso no mandamento? Né? Algo que, segundo o professor, então, nesse livro, está conectado naquilo que nós confessamos no significado de todos os mandamentos. Devemos temer e amar a Deus, portanto. Ele vai dizer isso, né? Porque Deus é Deus zeloso, que castiga, né? Mas também é Deus que faz misericórdia. Então, por causa disso, né, que Deus traz, eu devo temer, amá-lo e, dentro de cada mandamento, cumprir aquele propósito. Mas tendo essa premissa, né, que esse é o mandamento do Deus zeloso, o Deus de Israel, que é o único Deus e quer ser o nosso Senhor. Aí ele traz, né? Ele castiga aqueles que transgridem os mandamentos, por isso devemos temer a sua ira, né? Mas ele promete graça e bem, todo bem aos que guardam os mandamentos. Por essa razão devemos amar, confiar nele de boa vontade e cumprir seus mandamentos. Perdão. Quanto à pergunta que a Clarice traz, né? Deus ameaça castigar dos pais nos filhos, né? Deus lança um castigo sobre os filhos pelos pecados dos pais. Não sei se é exatamente isso. Se eu estiver errado, depois você pode entrar e fazer outra intervenção. O que o texto traz nesse sentido é quando uma família ela se afasta do Senhor, tá? A segunda geração, se ela permanece distante do Senhor, não é que Deus vem agora com o chicote, pelo menos não é essa a nossa interpretação. É que, de fato, a lei e a própria vida se tornam um peso, né, constante e cada vez mais acentuada sobre as gerações, daqueles que se voltam contra o Senhor, daqueles que profanam a sua palavra de maneira obstinada e contínua. Tá? Então, nesse contexto. No Antigo Testamento, a gente pode observar isso como Deus muitas vezes agiu de maneira muito mais intensa com a sua lei, castigando, de fato, ele fez isso com uma geração inteira. Se nós lembrarmos aqui de memória, a geração dos adultos que saíram do Egito para chegarem à Terra Prometida, até Canaã. Esses adultos,
por profanarem, por se rebelarem contra Deus, das quantas vezes que nós ouvimos o texto, daqueles adultos, somente Josué, eu acho que mais alguns poucos, né, daquela geração que entraram de fato na Terra Santa. Deus conservou aquele povo peregrinando 40 anos, de modo que todos aqueles daquela geração, né, que saiu do Egito, ninguém entrou na Terra Prometida, somente os filhos daqueles, né? Por causa da iniquidade, por causa da rebeldia contra Deus e contra os seus ordenamentos, na sua palavra. Então, quando a gente olha esse texto e vê essa fala do Senhor, que é um Deus que castiga, um Deus que pesa a mão, né, sobre aqueles que se voltam, que abandonam os seus mandamentos, o meu entender, o pesar a mão é nesse sentido permitir que coisas ruins, né, que de fato estão em nosso derredor, estejam mais presentes na vida dessas pessoas, né? E há uma frase no conceito popular, né, aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Quando a própria lei, que é a vida sem Deus, ela age como um aio. Aí tem aquela expressão, né? O que é o aio? É um tutor, é um educador. Quando a vida distante de Deus, ela serve como educadora para fazer com que as pessoas sejam convertidas dos seus caminhos, ou seja, percebam as escolhas erradas que tomaram. E em tempo oportuno, de novo, é graça, né? Deus não tem prazer, a gente tem que perceber exatamente isso. Deus não tem prazer na morte de nenhum dos seus filhos. Quem são os filhos de Deus? Todo ser humano. Todo ser humano é filho de Deus. Então Deus não tem prazer nenhum na morte de nenhuma pessoa, né? É um desperdício do sangue precioso de Cristo quando um pecador por quem Cristo morreu simplesmente se mantém obstinado no seu caminho e se perde para o inferno, né? É um desperdício. Então, Deus não trata nesse sentido de maneira negligente, né, o sangue precioso de Cristo. Ele, por essa razão, ele quer salvar a todos, né? Mas salvar fora de Cristo é também desprezar ou desconsiderar o sacrifício vicário do seu próprio filho, tá? Então, nesse sentido, primeiro momento, a condenação, né, desse pesar da lei de Deus é quando alguém se afasta e de geração em geração a própria vida vai trazendo, pesando sobre a vida dessas pessoas, mas não no sentido de prazer de Deus em destruir e condenar, né? Mas é sempre nessa expectativa de que a própria vida e a própria dor, né, ela chame de volta essa pessoa para a reconciliação, para o arrependimento. É a pregação a pregação de João Batista, né? É a pregação de João Batista. Arrependam-se, porque hoje é o dia, né? Está aí para vocês o dia da salvação. Por outro lado, né, no meio desse caminho, nós vemos Deus citar isso muitas vezes no Antigo Testamento, tem esse relato para nós. Deus arrependeu-se do seu castigo, né? Deus havia prometido pesar a mão sobre o povo de Israel e tudo mais, e o povo se arrependeu. Isso está muito frequente lá no livro dos Juízes. E Deus arrependeu-se e de novo, né, protegeu, cuidou, acompanhou o seu povo. Até que, né, geralmente lá o texto de Juízes, isso se dá no intervalo de 40 anos, né? Essas coisas vão acontecendo, o povo esquece de novo e segue com a idolatria e segue de novo por outros deuses. Então, Deus promete abençoar e fazer multiplicar as suas bênçãos sobre aqueles que guardam a sua palavra. De maneira muito objetiva e restrita, quem guarda a palavra? De maneira objetiva, ninguém guarda a palavra, né? Por isso nós precisamos do Salvador. Então, a misericórdia de Deus é sobre todos aqueles que
por fé em Cristo Jesus, observam e buscam pautar a sua vida nessas palavras, tá? Mas não de maneira muito objetiva e plena. Por outro lado, aqueles que rejeitam o próprio Cristo, o próprio Senhor, estão seguindo no seu próprio destino, né, a sua própria escolha, e por causa disso também pesa sobre esse indivíduo a condenação, né, o peso da condenação e do afastamento de Deus. Tá? Não é no sentido de que Deus fica esperando para ser um Deus vingativo. Nós cremos e nós defendemos pelas doutrinas bíblicas que Deus não é esse Deus que tem prazer na morte do cristão, né? Nem do ímpio, que a gente chama de ímpio, né? Ele não tem prazer na morte, mas é algo que a gente chama na teologia a obra estranha de Deus, né? É aquela que ele realiza a seu contragosto por dever de ofício, tal qual os pais que amam seus filhos e por vezes, né, depois de orientar, de admoestar, né, de advertir, diz: olha, filho, se você fizer isso de novo, papai vai ter, mamãe vai ter que te corrigir, né, mais do que só palavras. Então, é uma obra estranha que a gente tem que fazer, né, a contragosto, mas por dever de ofício. Eu ouvia do meu pai: se eu não puder eu mesmo corrigir meus filhos, né, quando eles crescerem, a polícia vai estar corrigindo, a polícia vai fazer o que eu não fiz e vai digamos, me acusar de negligente enquanto pai, enquanto educador. Então é esse lugar que vem essa ameaça de Deus, a ameaça de castigo, né? A ameaça de punição, mas não no intento e no prazer de fazê-lo, mas como uma obra estranha que também compete a ele fazer quando seus filhos, de maneira obstinada, se rebelam contra ele. Fui claro? Fui longo, pelo menos espero ter sido claro. Tá, para mim tá claro. Então seguimos. Esses mandamentos são modelo para o que devemos fazer, a fim de que a nossa vida agrade a Deus e a verdadeira fonte e canal, tudo quanto quer ser boa obra. Fora dos 10 mandamentos, nenhuma obra e conduta pode ser boa e agradável a Deus, por grande e preciosa que seja aos olhos do mundo. Eu escolhi tirar esse pedaço aqui. Antes de eu falar alguma coisa, eu gostaria de perguntar a vocês, talvez a Clareci, depois o Richards, que entendimento vem esse parágrafo traz para vocês? Que a obra que agrada a Deus, ela está contida nesses 10 mandamentos, né? Se cumpridos os mandamentos, é agradável aos olhos de Deus. E fora disso não há como agradar a Deus, né? A não ser cumprindo os seus mandamentos. É isso que pelo menos está escrito aqui, né? E os 10 mandamentos servem como modelo, né? Como uma norma, uma regra, um modelo mesmo de comportamento, de convivência, de vida, né? Um parâmetro, né? Isso, um parâmetro. Charles, gostaria de complementar? Eu acho que está bem claro. Eu fiz um extrato, de fato, do texto, né? Mas... Exatamente. Exatamente, eu acho que vocês disseram tudo, né? Acho que, não lembro, acho que foi Jesus que disse, pergunta lá se cumpre todos os mandamentos, e aí vem depois um texto que diz que se uma leva estragada vai azedar toda a massa, né? Então, isso. Isso também. Jesus, mas depois Tiago vai dizer, se nós observarmos todos os mandamentos, mas tropeçarmos num ponto da lei, nos tornamos culpados por todos os mandamentos, né? Por todos, né? Como se não tivéssemos cumprido nenhum. Mas isso aqui
e trazendo dentro desse nosso contexto, né, entendemos que, por iniciativa, né, com uma justiça ativa de nossa parte, nós não conseguimos cumprir os mandamentos, certo? Esse é o primeiro ponto. No entanto, sendo salvos mediante a fé em Cristo Jesus, justificados, agora nós queremos dizer: Senhor, eu fui justificado, eu recebi o grande presente, eu quero te dar graças, eu quero te dar glórias, eu quero te agradecer, eu quero viver uma vida de maneira santa que te agrade. Né? Essa é a resposta. E aí, perdão, o que eu vou fazer para agradar ao Senhor por todas as coisas que Ele tem feito em meu favor? Essa, muitas vezes, é a questão dos novos convertidos. Né? De que maneira eu posso viver que seja agradável a Deus para que Ele possa sentir a alegria no meu agir, no meu viver, né? E para o qual eu fui chamado. Por exemplo, lá o texto de Efésios 2, 9 e 10, ele vai dizer: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Legal, né? Mas e o 10 vai complementar: pois somos feitura dele, né? Criado para as boas obras que de antemão ele já havia preparado para nós. A pergunta é: que obras são essas? Né? Quais são as boas obras que Deus de antemão já preparou para nós vivermos e andarmos? Né? Eu faço uma conexão de que são as obras que Adão e Eva faziam dentro do jardim. O que eles faziam dentro do jardim? Eles cuidavam de todas as coisas. Eles eram administradores de todas as coisas, da criação de Deus. Deus entregou para eles. Aí a gente pergunta: como é que eu vou fazer isso hoje? Porque eu não tenho a consciência perfeita de Adão e Eva. Eu olho os 10 mandamentos. Tá? Eu olho os 10 mandamentos e nessa ação dos 10 mandamentos eu vou observar. Então, tanto como Deus quer que eu me dirija a Ele, né, enquanto meu Deus, e aí pegando os primeiros 3 mandamentos, dando a Ele o meu coração, dando a Ele a minha boca, dando a Ele os meus ouvidos. Né? Os 3 órgãos e sentidos que nós estudamos lá no início. E para com o meu próximo, Jesus resume muito bem: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso agrada a Deus. Mas, Senhor, isso ainda é muito extenso, isso é muito genérico. Como eu vou amar o meu próximo? Não mate, valorize a vida, não adultere, né? Seja respeitoso com o seu corpo e com o corpo do seu cônjuge ou da pessoa com quem você quer ter um relacionamento. Não furte, né? Antes, pelo contrário, ajude as pessoas a cuidarem e progredir nos bens que Deus entregou para eles. Não desonre, né? Interprete bem. Você tem 2 ouvidos, uma boca, então ouça mais, fale menos, né? Fale daquilo que você de fato tem consciência. Quanto ao 9º e o 10º, né? Guardai o coração da cobiça, pois ela é a força motriz para outros pecados. Então, isso é o que está sendo trazido aqui, né, nesse contexto dos mandamentos. Tá? Fazer obras agradáveis a Deus. O primeiro mandamento, continuando nosso texto, deve luzir e penetrar de seu esplendor todos os outros. Razão por que cumpre deixares que essa parte atravesse todos os mandamentos, né? Ou a conclusão, que está aí trazida, está aí colocada, perdão. Como o fecho ou o arco de uma coroa, para que junte o fim e o princípio e mantenha todos unidos, a fim de sempre ser repetido e jamais esquecido. O que isso fecha? Nesse contexto, é dizer que todos os mandamentos só podem ser observados e guardados com algum propósito, né, de bem no mundo e de culto, né, porque a nossa vida é um culto constante a Deus, se eu tiver como premissa o que está predito, né, colocado no primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de mim. Eu quero temer a Deus
pelo que Ele é, e eu quero amar a Deus pelo que Ele fez em meu favor. Então, sendo Deus zeloso com a minha vida, e que tem derramado misericórdia das mais diversas ordens, né, eu quero servir esse Deus. Como? Valorizando a sua palavra, usando bem o seu nome nas orações, nas intercessões, né, valorizando momentos de culto, de instrução, de edificação, de vida moral e espiritual, de amor e respeito às autoridades, às instituições dadas por Deus, começando pela minha casa, pela minha família, né, e avançando para além disso. E aí eu posso trazer, a gente pode trazer toda a explicação dos 10 mandamentos, como essa maneira prática pela qual Deus, a partir desse temor e amor, né, que Ele nos faz conhecer, Ele espera de nós agirmos no mundo em que a gente está, no contexto em que a gente está colocado. Seria mais ou menos, seria por aí essa conclusão. Certo? Alguém? Mais algum comentário, complementação? Valdeci, Richard, por favor. Só para complementar, acho que você resumiu muito bem, falou tudo muito bem. E uma sacada que o professor Prunzel faz, quando ele vai iniciar os estudos ali já no primeiro mandamento, o título do capítulo ele coloca como Catecismo, a arte de viver a fé, né? A arte de viver a fé. E isso resume bem tudo o que você brilhantemente disse, né? Essa lei, ela está no nosso coração, também está mantida no nosso coração, né? Quem não tem essa confiança em Deus vai acabar fazendo por medo, vai acabar fazendo por um simples cumprir a lei, eu não vou matar porque isso não é moral, eu não vou fazer isso porque isso não é ético, mas acima de tudo, nós fazemos porque confiamos em Deus. E um ponto interessante, você trouxe o exemplo da paternidade, da maternidade, né? De como um pai cuida dos seus filhos, ele vai ensinar os seus filhos, porque ele não quer que o filho vá mal, né? Não quer que depois, quando ele cresça, a polícia tenha que corrigir. Né? Mas olhando também no ponto de vista do filho, para o pai, ele não só cumpre o que o pai está dizendo ele para fazer, por medo de que o pai pode castigar o filho, que ele também vá castigar o filho. Certas vezes o pai tem mesmo que castigar, né? Mas não só por isso, mas também por amor, né? Porque se o pai é um pai amoroso, um pai zeloso, ele não vai ter gosto de castigar e logo o filho não vai agir só por medo do pai, mas vai agir também porque aquilo que o seu pai ou sua mãe está dizendo é de um responsável que me ama, né? Então eu vou fazer também porque eu amo. Por vezes também os filhos fogem, né, daquilo que os pais falam, né? E aí, semana passada, nós falamos sobre humildade, sobre fraternidade e renúncia, e um dos pontos é o reconhecimento, se reconhecer como quem você é perante as outras pessoas, né? E também quem você é perante Deus. E esse é um dos pontos interessantes aqui nos mandamentos, né? A Cleci falou, né? Nós não conseguimos fazer todos esses mandamentos, nós não conseguimos segui-los, né? E aí vem essa questão: se eu não consigo seguir, eu reconheço que eu não consigo seguir, logo eu vou ao meu pai e vou pedir, e vou me arrepender disso. Esse é o ponto importante, que é a pérola, né? A pedra de doutrina, a doutrina sede da nossa confissão, que é a justificação pela fé. Né? Quando eu reconheço ou sou induzido ao reconhecimento de que não sou suficiente
ainda, e esse fim de semana eu escolhi um dos hinos, que até agora ele está na minha cabeça, um hino muito antigo, de 75, 1975. Ele vai dizer: não tenha sobre ti nenhum trabalho qualquer que seja, né? Pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Nossa, esse hino, né, foi escrito, acho que ele é do Vencedores por Cristo, desse grupo, lá dos anos 1975. A letra do nome dele é Não Tenha Sobre Ti, né? E vários cantores cristãos já têm feito interpretações desse hino, e sempre, de fato, ele mexe muito quando ele vai dizer isso, né? Descansa em mim, né? Até mesmo nos meus mandamentos, porque eles são bons para você. Eu estou dando porque isso é bom para você, né? E guardar os mandamentos só trará proveito para a tua vida, né? Negligenciar a minha vontade é, de fato, se colocar em risco desnecessário, né? Perigo de sofrimento na tua vida, né? Sobrepor o sofrimento sobre a sua vida, e até mesmo risco para com a eternidade, né? Agora, descansa em mim, coloca o trabalho, né, de repousar na minha palavra, de repousar, né, nos meus braços e na promessa que eu te dou. Isso, quando esse hino, de novo, pensando nesse fim de semana, o sermão que a gente pregou no domingo, foi um hino que quando eu encontrei, eu falei assim: não, esse hino eu tenho que trazer ele para a igreja, né? Eu sei que o pessoal aqui do Rio de Janeiro conhece muito ele. Eu não conheci ele lá no Espírito Santo, conheci ele já depois de adulto, mas ele está aqui, que esse grupo, Vencedores por Cristo, é bem antigo aqui do Rio de Janeiro. E aí, na mensagem desse hino, né, de nós olharmos os mandamentos de Deus, e fechando agora o que ele pede, né? Qual é a ligação disso com o credo? Né? Então, a ligação é: sabendo que eu tenho um Deus tão maravilhoso, zeloso, né? Esse Deus é o Deus, e agora a gente vai falar do credo, né? É o Deus Pai, com tudo que ele faz, ou seja, tudo aquilo que é atribuído na criação. É o Deus que cria, é o Deus que resgata, porque a criação perfeita decaiu, né? Ele sustém essa criação. Quando a gente confessa: Deus criou a mim, me deu corpo, alma, olhos, ouvidos, então tudo isso está ali. Então, porque eu tenho esse Deus zeloso olhando pela minha vida, eu quero responder, né, com a minha fé, eu quero responder com a minha vida, porque ele me criou, e não apenas me criou, mas ele me resgatou do poder do diabo, da morte e do inferno, tá? E nesse meio tempo, nesse interim, né, desde a minha salvação, desde o meu batismo, né, desde o momento em que eu passei a fazer parte da sua família, até o dia em que eu vou ser levado daqui para os céus, né, esse Deus continua me santificando, né, que é o terceiro artigo, vai falar: eu só posso crer porque Deus me faz crer. Eu só posso confessar porque Deus me faz confessar. Eu só posso cumprir os mandamentos porque Deus me dá condições para que eu cumpra. E nos meus tropeços, e aí a gente vai parar de falar de tropeços a partir de agora, né? Porque aos olhos de Deus e por causa de Cristo, não existe tropeços. Né? Não existe tropeço. E aquela ideia de a gente pensar muitas vezes: eu sou imperfeito e assim mesmo, né? E tem um coitadinho, você acaba se colocando sempre como olhando para a graça de Deus como algo que não é suficiente para te habilitar para boas obras. E isso, né, isso está na teologia, isso faz parte da teologia como uma mensagem de resgate, né? Mas não deve ser utilizado como uma muleta de tropeços, né? Uma muleta de justificativa para você sempre apresentar para Deus, né? Por causa do que Deus fez e faz por mim, eu não quero viver, como diz o texto, eu não quero viver como se eu não conhecesse Deus. Eu quero viver como alguém que conhece Deus e não qualquer Deus.
o Deus que criou o mundo, o Deus que enviou o seu Filho Jesus para me salvar e o Deus que me sustenta com seu Espírito. Então é isso que a gente leva na sequência da confissão, da nossa confissão de fé, que é o tema do nosso próximo estudo, né? Nosso próximo capítulo dos nossos estudos. Esclareci? Mais algum complemento? Mais alguma colaboração? Não, só tá certo, tá tudo bem. Não tem nada a acrescentar. É só a questão mesmo de só podemos cumprir, né, a lei mediante a fé, né? Pela fé que nos leva a cumprir, né? Porque somos pecadores e justamente por causa da lei também a gente vê que a gente não consegue cumprir porque somos pecadores, né? É isso. Muito obrigado. Então, vamos aqui na sequência. Aqui ele traz... Não, essa aqui é só a sequência da outra semana. Esse aqui eu não apaguei, então eu tenho que depois fazer uma edição aqui do nosso estudo. Bom, como o primeiro mandamento aparece nos dois últimos, né, a gente já comentou, ele aparece como o prefácio, né, e a sustentação dos dois mandamentos. Se o pecado da cobiça é um pecado que está no coração, à medida em que eu atribuo aquilo que eu não tenho e quero tomar para mim como prioridade, isso se torna o meu Deus. Então eu deixei de observar o primeiro mandamento. Deus já não é mais o Deus da minha vida. O Deus criador que me sustenta, que me dá tudo quanto eu preciso, olha lá, a questão do contentamento, né, como uma marca do cristão regenerado, da pessoa que sabe a quem ele pertence e quem é o seu pai, né, quem lhe provê todas as necessidades. Então, se eu creio nesse Deus e o amo de todo o coração, todas as outras coisas são como complemento a esse presente que Deus me dá. Ali eu vou estar ligado. Não estou na carência, que a cobiça é isso, né? É um sentimento de carência porque você precisa daquilo, porque o que você tem não é suficiente, né? Então aquilo se torna mais importante para você, se torna o seu Deus. Se você tem o Deus verdadeiro como o Deus que te dá tudo, você está, nesse sentido, sendo amparado, né? E não corre o risco de se desencaminhar nesses outros dois mandamentos, tá? Então, o primeiro mandamento está relacionado com esses dois últimos, porque parte do coração, aonde deposito o meu coração, isso é a minha prioridade, isso se torna o meu Deus. Então, se eu creio em Deus, eu não preciso adorar e desejar de maneira tão obstinada coisas que estão no mundo. Segunda questão, de que maneira a conclusão dos mandamentos nos ensina sobre lei e evangelho? Quem gostaria de responder essa? É o Richardson que vai responder. Bom, falando em termos mais simples, né, a gente viu ali sobre a questão da misericórdia de Deus e sobre sobre o Deus Siracem, né? Mas questão de que como Deus, né, como é estar longe de Deus, né? Aqueles que não confiam em Deus, que se afastam de Deus de certa forma, a gente viu várias vezes que acabaram sofrendo, né, com isso. Os exemplos do Antigo Testamento acabaram sofrendo com isso. Alguns povos invadiram Israel e tudo mais, quando eles se afastavam de Deus. Então isso é lei. Se você não confia em Deus, primeiramente não confia em Deus, você vai acabar cometendo outros pecados, né? Você vai acabar pecando de várias outras formas, primeiramente não confiando em Deus. Mas, no entanto, confiando nele, Deus promete estar sempre junto
e aí Deus envia o Salvador para que nós não precisássemos nem tentar cumprir todos os mandamentos, porque não conseguiríamos, mas aos olhos de Deus, esse nosso viver na fé, né, reconhecendo quem somos diante de Deus, se viver na fé é uma obra boa, é uma obra perfeita. Seguindo, como os mandamentos nos ajudam e nos preparam para interpretar a próxima parte do catecismo, que é o credo. Bom, aí eu acabei de responder, né, há pouco tempo, com relação a isso. Seguimos, então, com o encerramento do nosso estudo. Agradecemos aí já a Clarice. Vamos cantar um próximo hino, número 83. Nós já havíamos escolhido antes. 83 do nosso cancioneiro. Louva ao Senhor por todas as coisas que Ele te dá. Esse hino fala sobre a alegria e sobre o contentamento no coração de saber quem somos e a quem pertencemos e o que esse Deus promete nos dar por bondade e graça. Cantamos. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva o teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Pelo sol, pelo luar, pela estrela e pelo mar, pela chuva, pela flor, pelo teu amor. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva o teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Por Jesus morrer na cruz, pela vida, amor e luz, nesta vida nos conduz, Ele é salvação. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Como poderás calar, tendo o seu amor sem par, tua vida sem cessar, vamos, pois, louvar. Louva, louva teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Louva, louva o teu Senhor, pelas bênçãos que te dá. Oramos ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos por todo o cuidado que tu dispensas sobre nossas vidas. Por seres esse Deus zeloso, esse Deus que não mede esforços para nos resgatar para o teu santo reino e nos cobrir de toda sorte de bênçãos. Obrigado pela vida, Senhor Deus. Obrigado por todas as coisas que são somadas à nossa vida, à nossa existência, para que seja uma existência de sentido, uma existência, Senhor Deus, com propósitos. E nós queremos, Pai querido, conhecendo mais de perto os teus mandamentos, como fizemos ao longo dessa jornada de estudos bíblicos, nós queremos, Senhor Deus, conhecer os teus mandamentos para poder te servir de maneira santa, agradável, com o nosso corpo, com os nossos dons, com o nosso tempo, com as habilidades e no contexto que tu nos colocas, Senhor Deus. Quer sejamos pais, filhos, esposo, esposa, as nossas relações sociais dentro do lar, bem como também, Senhor, nossas ocupações profissionais na sociedade. As profissões das mais diversas sendo úteis, importantes
para a manutenção e o bem-estar da vida em coletividade, Pai querido. Nesse tempo de reclusão, nesse tempo de grande enfermidade, nesse tempo, Senhor Deus, de grande mobilização social, em busca de cura, em busca, Senhor Deus, de amenizar os danos e problemas sociais que o coronavírus tem trazido. Senhor Deus, nós sempre pedimos a Ti sabedoria e entendimento para compreendermos, para além desse momento de preocupação e de morte que temos visto, um propósito bom e útil, Senhor Deus, para que não apenas nós, mas a sociedade em nosso redor possa reconhecer em Ti a providência, o sustentáculo para a vida, não apenas aqui, mas para a eternidade. Esteja, Senhor Deus, com todos os profissionais e que todas as ciências e artes úteis para o bem e para a prosperidade da vida estejam entre nós sendo valorizadas, ó Pai. Nós colocamos ao Teu cuidado amigos, familiares, entes queridos, Senhor Deus, que estão acamados, que estão, Senhor Deus e Pai querido, tomados e acometidos desse vírus, fragilizados em suas vidas. Nós pedimos de maneira muito especial, Senhor Deus, que haja com o Teu Espírito Santo, promovendo a cura, o restabelecimento, esteja também com os profissionais que cuidam e muitas vezes, Senhor Deus, num ato voluntário e sacrificial, dão a sua vida para o restabelecimento e a atenção daqueles que são seus pacientes e atendidos. Senhor Deus e Pai, guarda o coração daqueles que estão enlutados. Nesses momentos de pranto, de dor, de separações abruptas, Senhor Deus, dê a consciência à nossa nação, aos cidadãos do nosso estado, do nosso país, para que entendam, Senhor Deus, e possam valorizar a vida como dádiva dada por Ti, e que na hora da despedida possam também continuar firmes e serem consolados pelo Teu Santo Espírito, na certeza de que todos os que descansam em Ti ressuscitarão para a vida eterna. É nessa segurança, Senhor Deus, e é em busca desta vida que nós queremos crescer em aprendizado, em estudo, instrução, conhecimento e testemunho da verdade. Pai querido, nós pedimos a Ti que esteja em nossos lares, em nossos relacionamentos. Usa, Senhor, a Tua igreja com a palavra e todos os recursos tecnológicos disponíveis para se fazer presente e atuante na vida e nos corações que estão fragilizados, que estão angustiados, que estão depressivos ou ansiosos de maneira demasiada. Oramos, Senhor Deus, pela continuidade, a manutenção de projetos que a nossa igreja tem financiado, tem dado sustentação e que neste momento se tornam tão importantes e úteis para famílias e pessoas em situação de risco emocional, social. Esteja, Senhor, com a Hora Luterana e o seu projeto Vivenciar, conectando pessoas a Cristo e fazendo, Senhor, com que eles possam reencontrar o sentido e terem ferramentas suficientes para retomarem a autonomia de suas vidas nesses momentos de fragilidade. Tudo isso entregamos ao Teu cuidado, Senhor, agradecendo por esta oportunidade que nos deste, pela Clareci, com a sua família, pelo Richards também no seu trabalho, na sua casa e localidade, bem como também, Senhor, demais irmãos e irmãs que assistirem, que participarem posteriormente deste estudo, atue promovendo vida, sabedoria e bem-estar social para cada uma dessas pessoas. Em nome de Cristo Jesus, de quem também aprendemos a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória,
para sempre. Amém. Deixe com vocês a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém.